Olá, amigos. Vamos gravar a segunda parte da nossa aula desse sábado, dia 6/6 de 2020. Nos reunimos normalmente no Centro Espírita do Calvário ao Céu às 14h30, mas, diante do isolamento social, estamos continuando os nossos estudos dessa maneira, à distância. E estamos estudando o livro segundo, capítulo 6, Vida Espírita. E dentro do capítulo 6, o item 7, Relações simpáticas e antipáticas dos espíritos, metades eternas. Vamos abordar agora a questão 291. Kardec pergunta para os espíritos: além da simpatia geral, determinada pelas semelhanças, há afeições particulares entre os espíritos? Sim, claro que sim. Os espíritos se gostam. O amor, aliás, ele transcende a questão da matéria. O amor verdadeiro é entre espíritos. Aqui vou colocar uma questão que talvez seja polêmica, né, para muitos aí que nos ouvem nesse momento. Nós amamos, inclusive, independente do sexo, não é? Diz um companheiro palestrante espírita da cidade de Ribeirão: quando nós chegarmos ao mundo espiritual, o que vai acontecer? Vamos encontrar várias esposas que tivemos em vidas anteriores, vários maridos que tivemos em vidas anteriores, podemos encontrar vários pais, várias mães, vários filhos, porque como temos sucessivas encarnações, e podemos encarnar, né, em ambos os sexos aí, vamos tendo sucessivas experiências, nos vinculando a espíritos de diversas matizes. E nos afeiçoamos a alguns, né? Passamos a amar alguns, ser amados por eles, independente do sexo que teremos ou tivemos, né, na vida anterior e na vida futura aí. Então, sim, há simpatia entre os espíritos. A questão 292. Há aversões entre os espíritos? Bom, entre os menos adiantados, com certeza. Da mesma forma que há simpatia, há aversão. Claro que quando nós progredimos, quando nós percebemos que essas aversões são bobagens, tendemos a deixá-las para trás. Tendemos a não nos importarmos mais com elas. Mas enquanto somos espíritos imperfeitos, impuros ainda, possivelmente teremos sim antipatias, né? Teremos aqueles espíritos que fazem coisas que nós não gostamos, ou nós fazemos coisas que eles não gostam, criando então um clima menos feliz entre esses espíritos aí. Mas, como eu falei, isso é enquanto estamos nesse estágio evolutivo. Quando formos espíritos puros, não haverá aversões entre nós. A questão 293. Dois seres que foram inimigos na Terra conservarão os seus ressentimentos no mundo dos espíritos? O Espírito Verdade começa respondendo não, mas aqui vamos entender, né? Ele responde que não, porque aquilo que eles brigavam, questões materiais, ali depois eles vão ver que era bobagem, como crianças que brigam na escola, mas que depois, quando se tornam adultos, percebem que aquela briga era uma bobagem. Sim, essa é uma possibilidade. Mas nós sabemos que no momento que nós desencarnamos, nós continuamos sendo quem nós éramos, mantendo afetos e desafetos. Por isso que existem, inclusive, processos obsessivos. Né? Essa percepção que podemos ter de que era uma bobagem, aquilo que sentíamos, e fazermos as pazes, é uma possibilidade. Não existem pessoas que levam da infância para a vida adulta também ranços, né? Mágoas, ficam muito ressentidas com coisas que aconteceram há muito tempo. No mundo espiritual não é diferente. Os espíritos chegam ao mundo espiritual e buscam muitas vezes se vingar daqueles que fizeram, pelo menos do ponto de vista dele, fizeram mal para ele. Sejam eles encarnados ou desencarnados, e processos de perseguição não são raros. A gente sabe que existe. Então, há sim a possibilidade deles despertarem no mundo espiritual para
realidade, falou: que bobagem, a gente brigava por causa de dinheiro. Ó, estamos aqui agora no mundo espiritual onde isso não tem importância, vamos largar isso para lá, né? Sim, mas há a possibilidade deles dizer: olha, o que eu sinto hoje, o mal que eu estou passando, é por causa do que você me fez enquanto estávamos encarnados e vou por isso me vingar de você. Depende, claro, do grau evolutivo de cada espírito. A questão agora que iremos abordar é a questão 294. A lembrança das más ações que dois homens cometeram um contra o outro é obstáculo à sua simpatia? Enquanto eles forem inferiores, sim, né? É o que eu falei um pouco na questão anterior. Eu me lembro de alguém que fez mal para mim, alguém se lembra de que eu fiz mal para ela. E aqui é importante dizer que às vezes não foi, esse ato nem aconteceu, mas é como nós interpretamos, né? Não são raros também os casos em que a pessoa pode estar magoada conosco e nós nem sabermos, nem imaginamos que alguma ação nossa fez esse mal. O inverso também, né? Nós estamos magoados com raiva de alguém e aí a pessoa nem se deu conta disso. Vou ilustrar com um caso que André Luiz conta em seus livros. Ele, em determinado momento, em visita por uma região de sofrimento, foi colocado à frente de uma moça que estava em condições terríveis, de sofrimento terrível. E André Luiz olhou para ela e falou: mas eu conheço essa moça. De onde que é mesmo? Ah, lembrei. Essa moça, quando eu morava ainda com os meus pais, era solteira, ela trabalhou na casa dos meus pais. E aí o mentor disse: então, André, pois é. E ela está assim, parte da responsabilidade disso é sua. Falou: como assim, minha? O que eu fiz, né? Nem mal lembrava dela. Ele era um jovem rico e a moça era uma empregada da casa. E ele, muito simpático, né? Fez com que ela se apaixonasse por ele, nutrisse esperanças de um relacionamento que, na verdade, ele nem deu bola. Ele queria mais perceber que ela gostava dele, né? Gostava do fato de ter alguém ali gostando dele, sem perceber que isso destruiu a moça emocionalmente, fez com que ela depois se perdesse na vida, tivesse uma vida muito complicada e viesse, por conta de todos os problemas, a cometer o suicídio. Então, lógico, André Luiz não queria que acontecesse isso com ela, não foi um causador, fez de propósito, mas a negligência dele, né, com relação ao comportamento, acabou desequilibrando aquela moça. E aí ele tinha sim, e ele pediu até para ajudar na recuperação, porque é assim que progredimos. Né? Quando descobrimos que alguém foi prejudicado por nós, não, mas eu não fiz por intenção, por maldade, não tem problema, mas fez. Então, vá lá e corrija. Na visão espírita não basta o arrependimento, né? Já estudamos isso, aquela ideia assim: estou arrependido, então está perdoado todos os problemas. Não, a gente tem que se arrepender, depois nós temos que expiar de alguma maneira, ou seja, sofrer aquele arrependimento, perceber o mal que fizemos e depois reparar o mal. O sofrimento pode até ser pulado, né? A gente pode pular esse sofrimento em que circunstância? Quando nos arrependemos e imediatamente resolvemos que vamos pagar. Então pulamos da primeira para a terceira etapa sem sofrer. Mas quando protelamos esse pagamento, tendemos ao sofrimento.